noite, queridos irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco nesta noite. Uma noite abençoada, porque nós recebemos a presença de todos vocês aqui no Grupo Espírita Manuel Bento. E vamos rogando ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe, para que nós possamos trazer a mensagem que vai falar fundo ao coração de todos nós. Que possamos estar com os nossos corações abertos para aprender o que na noite de hoje está nos reservado, que é reconciliar-se com os adversários. Para aqueles que quiserem continuar os estudos dentro das suas próprias casas, esse tema se encontra no capítulo 10, tá? Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, e o item é o item 5, reconciliar com os seus adversários. Então vamos lá. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionados. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo. São Marcos capítulo 5, versículos 25 e 26. Reconciliai-vos o mais depressa com o seu adversário, enquanto estáis com ele no caminho. Bom, reconciliação é uma coisa que é muito agradável ao nosso Pai Criador. Por quê? Porque estamos aqui na Terra, encarnados, para que nós possamos nos melhorar enquanto espírito, né? Então, é muito interessante que nós possamos sempre estar fazendo uma reflexão sobre o nosso modo de agir, sobre o nosso modo de pensar também, para que nós possamos tirar o melhor proveito de todas as lições do Evangelho, ok? Então, a reconciliação, que é um dos sacrifícios mais agradáveis a Deus, é muito importante porque, primeiro, um dos maiores mandamentos que Jesus nos ensinou é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, que vem logo após, é amar o nosso próximo como se fosse a nós mesmos. Ou seja, precisamos estar em plena comunhão com todos os nossos irmãos, tá? Então, não é interessante para a nossa escalada evolutiva que nós tenhamos brigas, rixas, ressentimentos, tá? Então, é muito importante que a gente se reconcilie com esses adversários o mais depressa possível. Por que o mais depressa possível? E por que no caminho? O que seria esse no caminho que Jesus coloca aqui no Evangelho de São Marcos? O caminho que Jesus nos coloca é essa encarnação. É a encarnação que nós estamos vivendo hoje. Por que hoje? Porque é uma oportunidade que Deus nos dá para que nós possamos nos elevar espiritualmente, possamos crescer em espírito, possamos auxiliar os nossos companheiros que estão no mesmo caminho junto conosco. Perdão. A doutrina espírita, ela é uma doutrina reencarnacionista, ou seja, nós sabemos que vamos e voltamos para o mundo espiritual e voltamos para o planeta Terra quantas vezes forem necessárias para o nosso refazimento espiritual. Ou seja, através dessas benditas oportunidades que a misericórdia do Pai nos dá, é a oportunidade ideal para que nós possamos nos reconciliar com os nossos irmãos. No passar dessas vidas, e como são muitas, né, cada um de nós que estamos aqui, podemos já ter milhares, milhões de vidas aí para trás, e consequentemente em cada vida a gente vai errando um pouquinho. E toda vez que a gente erra um pouquinho, a gente às vezes erra para conosco mesmo, mas a gente às vezes erra para com o nosso semelhante. E é aí que o nosso semelhante pode se tornar um adversário dessa vida, um adversário que vai vir cobrar como um credor de banco, vai vir cobrar para que nós possamos resgatar o último centavo. E Deus, como é que Deus opera todas essas coisas? Deus permite que nós nos unamos através desses laços que nos prendem através das vidas passadas, para que nós possamos fazer um reajuste.
E isso é muito interessante para Deus, como eu disse logo no começo, é o sacrifício que cada um de nós precisa fazer. Renunciar a nós mesmos, abdicar dos nossos maus sentimentos. Estamos num caminho de evolução, aonde saímos da animalidade até a angelitude. E nós estamos no meio do caminho, ok? Então, conservamos ainda muitos instintos. Que instintos são esses? É aquela coisa do toma lá da cá, né? Olho por olho, dente por dente. A gente precisa aprender, pessoal, a romper com esses laços. Precisamos aprender a nos despojar de tudo isso que está errado dentro das nossas vidas com relação a esse automatismo animalizado, tá? Então é quando Jesus nos fala na Bíblia que ele coloca que nós devemos oferecer a outra face. Não é oferecer a outra face quando alguém vir te esbofetear a cara na direita e você oferecer a esquerda. Mas quando você for insultado por alguém, você oferecer o amor, o perdão, a caridade, né? Porque é assim que Jesus fazia com todos naquela época, quando ele esteve encarnado junto conosco. O Cristo, que foi a maior representação de amor que já pisou enquanto Espírito encarnado aqui na Terra, nos serviu com bastante amor, com bastante carinho, com bastante humildade. Ele mesmo já dizia para nós: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E isso ele testemunhou na frente de todos os apóstolos, quando ele pediu para lavar os pés de todos os apóstolos. Então vemos aí a grandeza do amor que Jesus tinha por cada um de nós. Provavelmente muitos de nós estávamos lá, né, naquela época, talvez na forma de um fariseu, talvez na forma de um escriba, sempre duvidando da palavra do Cristo, mas o Cristo, com todo o seu amor, ele arrebanhava multidões, e não só multidões, ele era muito respeitado por onde ele passava. Os próprios saduceus, os próprios fariseus, os escribas, respeitavam muito a Jesus, e é por isso que eles tentavam Jesus a todo tempo, querendo pegar Jesus, para que ele pudesse cair em contradição. Mas Jesus não caiu em contradição, porque já era um espírito puro, já atingiu a angelitude lá naquela época. Imaginemos então agora a figura do Cristo perante nós, né? Muito maior, 2014 anos que ele se foi e deixou um lastro de amor para que todos nós possamos aprender uns com os outros. Ok? Nada na vida, gente, é por acaso. O adversário que hoje nos atormenta pode ser um vizinho, pode ser um colega de trabalho, pode ser o síndico do prédio e pode ser um ente querido dentro da nossa casa. Sabe aqueles desajustes que a gente encontra? É o pai que não se dá bem com o filho, é o filho que não se dá bem com a mãe, é a mãe que não se dá bem com o marido. Então, muitas dessas explicações podem estar em vidas passadas. Quando nós estamos na espiritualidade, do lado de lá, nós às vezes preparamos, dependendo do nosso merecimento, dependendo da nossa bagagem, nós é que planejamos a nossa estadia aqui na Terra. Então muitas das vezes nós escolhemos o companheiro que vai ser o nosso espinho da vida, aquele que vai colocar a pedra de tropeço para que muitas das vezes a gente possa cair. E nós escolhemos eles. Mas por que nós escolhemos eles? Escolhemos porque eles são os verdadeiros professores. Naquele irmão que está nos espezinhando, nós temos o tamanho ideal da prova que nós precisamos passar. Tá ok? Então, muitas das vezes, nós mesmos escolhemos, pedimos para a espiritualidade: olha, quando eu voltar para a Terra, eu quero estar com aquele companheiro, eu quero estar com aquela companheira, eu quero receber aquele indivíduo como filho. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, bondade e justiça, Ele nos dá o véu do esquecimento, né? Seria muito traumatizante para nós se nós soubéssemos quem é o nosso ente querido que está ali do lado. Imaginem vocês receber por filho aquele que nos tirou a vida
né? Às vezes uma vida feliz, uma vida com fartura, uma vida com tranquilidade, materialmente dizendo, e aí a gente recebe por filho um espírito desse. Então o véu do esquecimento nada mais é do que uma bênção divina para que nós não nos sintonizamos com essa reminiscência de vida passada. Vamos seguindo aqui. Deus, na sua infinita misericórdia, Ele permite esse encontro com os adversários do pretérito, para que nós possamos fazer um acerto de contas. Nós estamos num processo evolutivo, como eu já disse há pouco, e só sairemos desse processo de reencarnações que nos impõe a evolução a hora que nós tivermos pago até o último centavo, até o último centil, como é colocado nas palavras da Bíblia. Quando Jesus coloca que nós devemos resgatar isso o quanto antes, Ele já nos adverte para a conta dos processos obsessivos. Muitos de nós, às vezes, nos encontramos acompanhados. Nos encontramos acompanhados com os nossos mentores, com certeza, que não nos abandonam nunca, mas muitas das vezes podemos estar sofrendo a influência de espíritos que querem a nossa derrota, que querem ver a gente, por vezes, cair, que querem nos matar, que querem nos tirar a vida, que querem fazer com que a gente decaia no nosso processo evolutivo. Por quê? Porque são credores nossos, estamos devendo para eles. Muito importante dizer que todos somos devedores uns dos outros, porque se fôssemos espíritos puros, elevados, não estaríamos num planeta de expiação e de provas como é o nosso planeta Terra. Então, um processo obsessivo, ele é muito traumático, né? Ele é muito ruim. Por quê? Porque ele, por vezes, nos coloca em situações extremas. Começamos a escutar vozes que não são nossas, pensamentos, vontades, e nós, puxa vida, eu nunca pensei dessa maneira, por que agora? Por que dessa maneira? Né? As depressões, as angústias, a melancolia, todas as tristezas, por vezes, não são nossas. Lógico que existem vezes que a gente fica triste, porque algo de errado aconteceu em nossa vida material, perdemos um emprego, perdemos um filho, e isso nada tem a ver com um processo obsessivo. Mas quando nós colecionamos inimigos, adversários, vamos assim dizer, de vidas passadas, eles nos encontram e querem, por vezes, atrapalhar a nossa evolução. O processo obsessivo, ele pode ser simples, mas ele também pode ser muito complexo. A espiritualidade, segundo nos diz André Luiz em todos os seus livros, que é da série A Vida no Mundo Espiritual, ele sempre nos traz o que acontece do lado de lá. O André Luiz, ele é um grande repórter do além, assim como nós podemos dizer, porque ele relata para nós todas as experiências que ele viveu quando esteve do lado de lá. E aí ele conta para o médium, que é o Chico Xavier, através das cartas, e o Chico coloca tudo isso num livro. Então eu convido a todos que possam, assim que puderem, dar uma lida em todos os livros do André Luiz, que aí ele vai explicar muito bem aquilo que eu vou descrever para vocês, agora nesse momento. Um processo obsessivo, ele pode começar através de pequenos pensamentos, né? Mas também pode ser grandes subjugações, grandes possessões, aquela coisa de que o espírito começa a comandar muito mais a tua vida do que a tua própria vontade. É lógico que existem mecanismos para que nós possamos sair dessa roda, dessa malha, né? E a casa espírita tem por obrigação oferecer esses tratamentos para todos nós, né? Então aí que nós vamos encontrar os tratamentos de desobsessão dentro da casa espírita, aonde esse espírito, às vezes, não é sempre, é trazido para dentro da casa espírita, para que ele possa ser doutrinado, tá? E isso não é uma coisa muito fácil. Primeiro a espiritualidade, primeiro precisa ver se esse espírito tem condições de estar aqui para uma conversa, precisa ver se existe um amparo espiritual para que ele possa ser trazido. Legiões de espíritos protetores
vêm até a casa e fazem como se fosse um cordão de isolamento em volta da casa espírita que vai receber esse irmão, para que ele possa ser conversado, porque às vezes, junto com ele, podem vir outros que estão ligados no mesmo processo, um processo possessivo, um processo de obsessão, nem sempre é de um espírito para com um outro espírito. Às vezes podem ser 10, 20, 100 espíritos contra um encarnado. Percebem, então, o porquê que nós devemos nos reconciliar com aqueles que estão no caminho junto conosco? Percebem a importância que nós não podemos colecionar inimigos nessa vida? Percebem o quanto nós devemos oferecer o nosso amor para dissolver esses laços que nos prendem a esses irmãos? Nunca, gente, vamos tratar um semelhante nosso por pior degrau evolutivo que ele esteja sem amor. É o amor que vai destruir essas barreiras. Precisamos oferecer a outra face. Precisamos oferecer o amor. Precisamos externar o amor. É difícil para nós perdoarmos? Sim, não é fácil. Estamos ainda ligados a muito rancor, a muito egoísmo, né? Muito orgulho também da nossa parte. Mas Jesus nos falava na Bíblia, quando ele dizia a Pedro que nós devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes. Mas não é para fazer a conta lá e vai dar 4.900 vezes, e é isso o tanto que eu tenho para perdoar. Precisamos perdoar infinitamente, incondicionalmente, todas as vezes. Ok? Jesus também já dizia, né, que aquele que estivesse sem pecado, que atirasse a primeira pedra. Vamos trazer para o nosso dia atual, aquele que não erra hoje, também não pode cobrar do outro que ele também não erra. Então nós precisamos ser indulgentes, tolerantes, pacientes uns com os outros. Na prece do Pai Nosso, nós pedimos perdão a Deus, na mesma proporção, né, que nós perdoamos os nossos devedores. Por isso nós temos uma importância muito grande a dar a esse assunto. Nós não podemos nos oferecer em espírito e verdade a Deus se não estivermos puros. Mas como estar puro se eu guardo mágoa, se eu guardo rancores? É muito difícil. Perdoar, minha gente, diferentemente do que se pensa, requer muita coragem, muita fé, muita perseverança. Jesus também já nos dizia, e muitas das vezes, inclusive, nós escutamos muita opinião dos outros, né? Às vezes a gente vai conversar com um amigo e chega para ele e fala assim: eu estou com vontade de perdoar aquela pessoa. E aí a gente sempre escuta: deixa de ser bobo, para com isso, ele não merece o teu perdão. Nós escutamos muita opinião dos outros. E a de Deus? Quando é que nós vamos abrir o nosso ouvido para escutar a opinião de Deus? Porque no fundo, como Madre Teresa sempre nos disse, no fundo tudo é uma relação entre nós e o Pai. Quando é que nós vamos aprender a escutar a opinião de Deus, que é a opinião que vale? Porque Deus nos vê o tempo todo. Tudo que nós estamos fazendo, esse momento que cada um de vocês está aqui, está gravado no currículo espiritual de cada um de vocês. O mentor de vocês está muito feliz com a presença de todos aqui, porque é um momento de aprendizado, é um momento de alegria, é um momento de festa. Não devemos enxergar o aprendizado com Jesus como se fosse um grande sacrifício. Devemos aprender com alegria, porque o Mestre nos ensinou com amor, com devoção, com tranquilidade, com alegria. Bom, então neste momento eu gostaria de convidar a todos para que nós possamos fazer uma meditação, uma reflexão, né? Eu vou estar falando aqui, aqueles que quiserem seguir, fiquem à vontade, aqueles que também não se sentirem à vontade, podem ficar à vontade também. Então, vamos nos permitindo viver essa experiência,
Vamos abrir o nosso coração para o Mestre Jesus. Vamos mentalizando a figura de Jesus neste momento, pedindo para que Jesus intermedie a nossa reconciliação com o nosso adversário. Vamos olhando para o Mestre e pedindo para que Ele nos ampare, para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos dê a fé, a força, a resignação, a humildade e a mansuetude. Pense agora na pessoa que você gostaria de perdoar ou de pedir perdão. Imagine-se pedindo perdão ou mesmo oferecendo o seu perdão com todo fervor e vontade. Imagine esta pessoa como um filho bem amado de Deus e seu irmão. Imagine-se livre da angústia e do peso em ter que carregar essas dores na sua própria alma. Sinta a leveza e o bem-estar em estar desatando esse nó que nos prendiam. Suas costas estão mais leves. Seu sistema digestório encontra-se em equilíbrio. Seu sangue agora corre limpo, não ferve mais. Sua testa já não franze mais. Não tem mais a postura daquele que ataca para poder se defender. Seu pensamento agora é outro. Sua vontade agora é outra. Você se sente com uma leveza muito grande na alma. Tudo que te bloqueava agora flui com naturalidade. Imagine-se ter cumprido a vontade de Deus. Imagine Deus feliz com a sua vitória. Imagine-se vitorioso e virtuoso, mas com humildade. Vá treinando esses exercícios. Vão mentalizando, gente. Porque quando a gente materializa, é um passo para que a gente possa construir realmente. Um edifício não se faz sem planejamento. Então, todas as vezes que nós vamos mentalizando a figura do nosso adversário e vamos vibrando por ele, nós já começamos o nosso trabalho de reconciliação, tá? E aí a gente vai criando toda a estratégia até que um dia a gente tenha a coragem de chegar até ele e praticar a reconciliação. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, que nós possamos retornar para a nossa casa com bastante tranquilidade e certos de que aqui aprendemos com o coração aberto. Muita paz e muita luz a todos.